Pessoal, muito boa noite. 29 de outubro, terça-feira, um pouco mais tarde hoje, 21h11. Vamos hoje começar a nossa live semanal sobre quesitos periciais financeiros, a elaboração deles pelo assistente técnico. Mais uma vez lembrando, quem não quiser aparecer é só manter a sua câmera fechada. Combinado? Pessoal, o que nós temos aqui para hoje? Nosso objetivo aqui, discutir a importância, né, dos quesitos periciais e o papel fundamental do assistente na sua elaboração. Eu digo que o assistente uma pessoa ali que está atuando no processo como um estrategista, praticamente. Temos o advogado de uma parte, o advogado da outra parte, temos o juízo, às vezes tem o Ministério Público, dependendo do tipo de ação, e o assistente ali é a defesa técnica, né, a argumentação técnica. Então, pode atuar no início, ali, juntando, quando a gente está falando aqui de perícia financeira, né, tá juntando um trabalho de consultoria, né, um parecer, algo prévio, não é só uma planilha, e pode atuar fortemente durante a perícia. Como? Elaborando quesitos e, eventualmente, em cima desses quesitos, a questão das impugnações, dos pedidos de esclarecimento do trabalho do perito do juízo. Então, o estrategista é mais ou menos quem prepara o trabalho de campo do advogado. O advogado vai argumentar nas leis, vai fazer essa parte mais técnico-jurídico, mas o assistente pericial financeiro é fundamental nesse trabalho. E quando não se utiliza o trabalho desse profissional, né, não, tá caro, não vamos gastar com isso, o preço que se paga é alto, né? O pessoal que está atuando já tem essa noção que um quesito mal feito, uma série de quesitos de mérito, ao invés de ajudar a parte, na verdade prejudica. Porque o perito do juízo vai indeferindo não, né? Vai prejudicando as respostas. Só quem pode indeferir é o juízo, o perito não pode fazer isso, mas o perito pode prejudicar a resposta. Dois quesitos e aí alegando mérito. E aí acabou, porque perde uma excelente oportunidade de puxar, né, o entendimento da perícia, em consequência do juízo, para sua tese. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Destacar como quesitos bem elaborados podem influenciar o resultado de um processo judicial. Né? A qualificação do assistente técnico é necessário ter experiência e conhecimento técnico. Pessoal, às vezes eu comento assim, não sei se eu sou claro o suficiente quando eu falo que o caminho natural dentro da perícia, não só financeira, né, eu digo contábil, e outras profissões também, do engenheiro, do médico, do administrador, enfim. Basicamente, você começar como perito do juízo, atuando ali, né, pegando como é que funciona o processo judicial, principalmente os aspectos, nas fases, o tipo de argumentação, tipo de decisão, e evoluir para assistente técnico. Quem não conhece nada, mais ou menos que cumpre esse caminho. Tem gente que já tem outra oportunidade, já começa a trabalhar no escritório de assistência, já vai direto para assistência, que são trabalhos melhor remunerados e que trabalhos que têm um recebimento bem mais rápido, né, do que a perícia judicial. A perícia judicial tem todo aquele caminho, né, de proposta de honorários, discutir honorários, aí, enfim, um dia o juízo homologa os honorários, inicia o trabalho, é feito todo o laudo, às vezes tem prorrogação, pedido de esclarecimento, impugnação, e só depois de 6 meses, às vezes até um ano, a perícia vai de fato receber os seus honorários. Né? Você tem uma maior garantia de recebimento, porque você está com o honorário homologado no processo, facilita uma eventual cobrança, mas você tem esse tempo, né, grande para receber. Já o assistente normalmente trabalha recebendo em 2 vezes, né, uma na contratação, outra na entrega do trabalho ou da produção do quesito, depende de como há o contrato, né, entre a parte, o assistente, o advogado assistente. Mas o recebimento é bem mais rápido, é algo assim de dias, e não de meses, no caso dos peritos judiciais. Beleza, pessoal? Então, o que trouxe aqui para hoje? Primeiro a gente tem que entender o que são quesitos periciais. Quesitos são perguntas, né, ou pedidos formulados ao perito do juízo, perito oficial, né, perito nomeado nos autos, visando esclarecer fatos relevantes para o processo. Tá?
Que fatos relevantes são esses? Em uma linguagem bem clara, né, bem fácil de entender, são fatos que favoreçam a tese do advogado daquela parte. Ninguém vai fazer um quesito que enfraqueça a posição do advogado, correndo o risco deste, né, perder o processo. O objetivo definitivamente não é esse, não é perder o processo. É ganhar o processo ou algo que envolva o processo. Às vezes, o objetivo da parte do advogado é ganhar tempo, às vezes perder menos. Cada caso é um caso, tá? E aí você precisa combinar antes, faz muito sentido isso, combinar antes com o advogado como é que você vai atuar, o que se deseja que atue. Ocorre que hoje eu tenho percebido uma precarização nesse mercado, né? O que acontece? Ah, às vezes o colega advogado ele não sabe o que argumentar. É estranho, né? O que deveria ser o ponto forte, né, do advogado, que é a argumentação, ele não sabe o que argumentar, e aí fica uma posição mais fraca. Por quê? Porque a perícia meio que tem que definir o caminho. Mas como é que o profissional técnico das finanças vai definir o caminho nesse percorrido pelo advogado, se o advogado depois não vai ter que conseguir manter, né, aqueles argumentos jurídicos? Então, ainda que a perícia seja experiente, esteja, né, os assistentes, né, no caso da perícia, entendendo de uma maneira mais ampla, esteja atuando há bastante tempo, esteja acostumado àquele tipo de trabalho, é preciso que o advogado esteja alinhado, né, esteja pronto para seguir com aquele trabalho, para explicar para o juiz, defender o porquê daquela colocação técnica. Tá? Então, é extremamente importante a conciliação, né, a combinar o que vai ser feito antes de fato começar o trabalho. Tá bom, pessoal? É muito importante essa conversa, esse alinhamento entre os advogados e os assistentes técnicos. Eu diria até que, se isso não for feito, há uma chance enorme de perder o processo. Tá? Quais são o objetivo dessas perguntas, né, desses questionamentos, desses pedidos chamados quesitos? São obter informações técnicas especializadas do perito para auxiliar, né, a decisão judicial no que você quer. Não faz sentido você produzir um quesito contra si mesmo. Tá? Identificar algo do processo, fazer o perito escrever algo que seja contra si mesmo. E faz todo sentido você ali ressaltar pontos da análise pericial que sejam do seu interesse. Perfeito? Antigamente, que a gente tinha essa questão da capitalização, né, de juros, agora com a 14.905, o artigo 3º da lei praticamente matou, né, essa possibilidade de discutir isso no judiciário de capitalização de juros. Mas enquanto a gente tinha essa possibilidade, até bem recentemente, e ainda tem, né, nos processos aí que estão tramitando, ainda não acabou essa discussão, essa questão da capitalização de juros era um clássico, né, que os assistentes técnicos puxavam, né, as respostas do perito nesse sentido. Para quê? Para forçar que o perito escrevesse, que tivesse que de fato escrever pontos que beneficiassem o cliente, tá? Tô aqui dando assim esses comentários focados no assistente técnico do cliente, tá? Basicamente do cliente bancário ou da parte, no caso de liquidação, que está tendo que pagar ou que vem a receber. Mas no caso dessas perícias que envolvem contratos bancários, foco exclusivamente no cliente bancário. Por quê? Porque assistente técnico dos bancos, né, da parte que é banco, normalmente é o seu próprio corpo técnico, os próprios funcionários ali, tem um setor, tem alguma coisa assim nesse sentido, que faz esse trabalho. Então, pessoal, que tipo de quesitos, que tipo de perguntas você pode apresentar? Basicamente, 2 momentos. Quesitos iniciais, né, que são colocados ali antes do trabalho da perícia, normalmente naquele prazo de 15 dias, desde que é deferido a perícia, o juiz abre prazo para que se junte quesitos, que coloque ali a indicação do assistente técnico, naquele prazo ali são esses quesitos.
E tem algumas ações que os quesitos já vão ali com a petição inicial, começa a ação já com quesitos. Por quê? Porque um dos pedidos da própria parte é que haja perícia. Tá? E ainda tem os quesitos suplementares, né? Quesitos complementares, alguma coisa assim, após a entrega do laudo. Tá? Quesitos suplementares e complementares não são sinônimos, depende da interpretação do que se trata. Um visa esclarecer um ponto que já está no laudo, outros são quesitos novos de fato, tá? E aí, quesitos novos de fato pode até gerar cobrança de honorários por parte do perito judicial, claro, ele vai estar fazendo um trabalho além, mas o momento que eles aparecem são após a entrega do laudo pericial. Tá? Então, são os momentos que esses quesitos aparecem no processo. E quem formula os quesitos? Primeiro, quem pode formular, obviamente, é o juiz, né, o juízo. Tá? Esse aí é o usuário principal do trabalho da perícia. Então, como eu sempre falo aqui, quando a gente está falando com peritos nomeados, né, peritos do juízo, o juiz é o teu principal cliente, tem que ter muita atenção com o que você entrega para ele. Tá? Então, o quesito dele é o que você tem que ter todo o cuidado do mundo. Perfeito? Por quê? Porque ele vai usar aquilo ali para decidir, para fazer a sentença dele, ou dela, se for o caso de juíza. Perfeito? E as partes são usuários secundários, né? Autor e réu, embargante e embargado, requerente e requerido, dependendo do tipo de ação e onde esteja tramitando esse processo, tá? As partes têm essa facilidade, né? Têm essa possibilidade de poder fazer perguntas, de dirigir essas perguntas, né? Meio que roteirizar isso para que isso chegue num ponto em que se deseje, de acordo com o interesse do teu cliente. Perfeito? E quem faz essa estratégia, quem monta esse roteiro, quem planeja a sequência de respostas de modo que chegue a determinado entendimento? O assistente técnico. O assistente técnico é de uma importância ímpar no processo. Por vezes é muito desperdiçada essa oportunidade. As economias que são feitas, né, assim, decide, não quero gastar com assistente técnico, muito caro. Caro é perder o processo. Perfeito, pessoal? Querendo perguntar, querendo colocar alguma coisa, pessoal, como toda semana, fiquem à vontade. Prosseguindo aqui, a estrategista na perícia, a figura do assistente técnico. Ele atua, né, buscando sempre evidência e formulando quesitos que fortaleçam a tese do seu cliente. Como já falamos aqui, aquele alinhamento de ideias, alinhamento de tese prévio, né, com o advogado, de modo a reforçar o que o advogado está escrevendo nas petições, de ficar algo bem mais claro, bem mais puxando o entendimento para o que de fato se deseja, tá? Mas para fazer isso, o assistente técnico tem que dominar, né, o conhecimento técnico específico para identificar, né, pontos controversos e fazer quesitos relevantes. Pessoal, aí caímos numa discussão já um tanto quanto antiga. O assistente técnico, atuando dessa forma, meio que dirigindo as perguntas, é necessário conhecer sobre mérito. E aí, quando eu falo mérito, é um mérito no sentido mais aberto. Por exemplo, é obrigado a conhecer julgados, teses, essas decisões reiteradas dos tribunais STJ, STF, os próprios tribunais estaduais, né, dos desembargadores. É necessário? Olha, pessoal, eu digo que não que seja necessário, mas é desejável. Como já comentei aqui no início, às vezes o advogado não tem muita clareza por onde ir. Tá? Não é incomum, não é raro aparecer advogado procurando trabalho e perguntando: você tem a petição? Tá? Isso para mim. Sou assistente, não sou advogado. O advogado, né, cujo trabalho é produzir essa argumentação técnica, perguntando se eu tenho petição daquilo que eu vou desenvolver. Tá? Então, é muito importante saber, pelo menos dar a pista para onde o nosso colega advogado vai. Porque senão o trabalho, a perícia fala de uma coisa, o advogado fala de outra, a perícia não vai ficar levada, não vai sentir, não vai conseguir conduzir para onde se deseja, e o resultado é perder, né? Perder o processo, não conseguir o que se deseja.
Perfeito, pessoal? Não é raro acontecer isso. Infelizmente, como eu já venho falando aqui, existem profissionais do direito que não sabem ser advogados. Tá? Tem a carteira, tem o registro, mas não sabem trabalhar. Ou vão trabalhar em áreas que não são sua especialidade, por razões diversas. Tá? E aí é necessário que nós damos pelo menos uma pista. Ó, não vou dizer que o senhor, a senhora vai escrever, mas o caminho normalmente é esse aqui. Perfeito? Então, quando você está atuando como assistente, é desejável sim ter algum tipo de conhecimento jurídico, de saber os julgados, né, as decisões reiteradas, é desejável. Porém, não é o fundamental. O legal seria que o advogado desse o caminho. Olha, quero que você vá por esse caminho, porque eu vou defender tal coisa, tal coisa. Tem profissionais que são assim. É excelente trabalhar assim. Você vai numa reunião com o cliente, já te passa ali o roteiro, dá uma clareza do que fazer. Você às vezes até sugere coisas que o advogado não pensou. Então, se não der certo algo, podemos ir pelo caminho B, que é bem mais provável. E outros que estão completamente perdidos. A verdade é essa. Fechado, pessoal? Exemplo aqui de um quesito financeiro dessa questão aqui de juros, né? A gente fala muito sobre juros na perícia financeira. A gente sempre está falando desse aspecto da matemática financeira, esse cálculo dos juros. Para quem nunca viu o quesito, que eu acho que aqui da nossa audiência é quase impossível, né? Todo mundo aqui já começou na perícia, um exemplo aqui de quesito financeiro, queira o senhor perito, e aqui eu gostaria de estender, né? Porque isso aqui é retirado de um processo, né? Num processo que eu atuei. Por que sempre o senhor perito, né? Por que não é a perícia, a senhora perita? É uma curiosidade que eu tenho, né? Por que sempre o senhor perito? Queira o senhor perito demonstrar os cálculos utilizados para apurar os juros incidentes sobre financiamento, discriminando o método de cálculo e as taxas de juros aplicadas em cada período sob análise. Percebam aqui que a pergunta, né? Aqui não é nem uma pergunta, aqui é uma. Ele praticamente induz, né, que só tem um jeito de você atender isso aqui, que é fazer uma planilha. Então você vai, uma planilha detalhada, que a perícia vai ter que produzir, tratando de juros, financiamento, então já é o saldo devedor, discriminando o método de cálculo. Em algum momento vai ter que escrever se é price, se é saque, se eu estou falando de misto, se eu estou falando de algum outro tipo de evolução, e as taxas de juros em cada período. Período é um N, né, que me costuma colocar na planilha lá 1, 2, 3, 4, as datas de pagamento normalmente, e aí cada período a gente vai ter que fazer uma identificação da taxa de juros. Se for constante, uma coluna juros com valor discriminado, ou se for variável, no caso do capital de giro, alguma coisa assim, cheque especial, cartão de crédito que varia de fato, né, mês a mês, colocar lá, discriminar os juros, né, o valor do rotativo, por exemplo. Então aqui é um quesito meio que indispensável numa perícia financeira, tá? Se for uma perícia financeira, eu iria com esse quesito mais alguns. E outro ponto, pessoal, não adianta você colocar lá 20, 30 quesitos, que isso aí não vai fazer a perícia ir pelo teu caminho, não, tá? Já peguei perícia aí com 30, 40 quesitos repetitivos, mérito, coisa que não tinha nada a ver de outra operação financeira, tá? Diria aí que uma boa número de quesitos numa perícia financeira está entre 8, 10. Tem como você fazer uma aquisitação simples e eficaz. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é praticamente um obrigatório, tá? Que ele já pede para construir uma planilha bem discriminada. Não tem como a perícia fugir muito disso, tá? Vai ter que construir algo ali bem detalhado. Mas você pode ir por outros caminhos, dependendo. É importante, assim, sempre eu friso isso. Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é o caminho que o teu advogado vai escrever a petição dele? Tá? Porque não adianta, tem que conversar. Eu insisto nisso. A petição com o trabalho da perícia. Não tem como fugir disso. Perfeito, pessoal? E aí eu dou dicas, né, para algum assistente aqui, o pessoal aqui que atua como assistente. Alguém aqui está atuando como assistente no momento?
Assistente, todos seremos, né? Em algum momento, todos seremos. Alguém aqui está atuando agora como assistente? O pessoal que está presente aqui na nossa live? Não, só o pessoal só da perícia. Então tá. Então o pessoal que tá atuando com assistente, que vai ver esse trabalho aqui depois, né? Essa live, essa gravação, o que você vai botar na sua cabeça para o trabalho sair da melhor maneira possível? Primeiro, clareza e objetividade da tese jurídica a ser defendida. Isso é fundamental. É conversar com o advogado e só. Quero chegar em tal ponto. Queremos, né? Queremos chegar em tal ponto. É uma equipe, pelo menos de 2 pessoas, advogado e assistente. E para chegar lá, precisamos fazer atingir tais pontos. É ao ponto da objetividade. Então, sabemos onde queremos chegar e que pontos temos que para levar até essa decisão, tá? No momento de escrever o texto, né, do quesito, assim como no laudo, quando você está atuando com perícia de fato do perito nomeado pelo juízo, utilize uma linguagem clara, tá? Linguagem objetiva. Sempre fala sujeito, verbo, predicado, uma coisa simples que todo mundo entenda, tá? Evitando termos complexos e principalmente, eu repito, pessoal, a gente não é advogado, a gente é perito, perita. A gente tem que escrever no português, sem usar latim, tá? Não vem com aqueles preciosismos, não é a nossa praia, não é o que a gente está para fazer, a gente é o técnico, tá? Na hora que a gente errar no cálculo, certamente alguém vai apontar, mas também aquela perícia ali, fica escrevendo, né, em latim, tudo e erra no cálculo. No fato, todo mundo erra, né? Em algum momento você vai errar. Então, erre da maneira tranquila e conserte seu erro. Mas não entre no caminho que não lhe compete. Conhecer um pouco de direito para auxiliar o trabalho do advogado, né, eventualmente, ou então dar soluções, dar caminhos possíveis, é um ponto. Você vai estar sugerindo, mas a palavra final não é sua, jamais é sua, tá? É do profissional do direito. Agora, não queira se assemelhar ao advogado. O advogado tem o campo dele, tem a atuação dele e a perícia tem a outra parte. Assim como o advogado não vai entrar na sua seara, tá? Cada um no seu trabalho. E cada quesito deve abordar, né, um ponto específico, facilitando a compreensão e a resposta do perito. Tem aqueles quesitos complicados, que aí ele faz uma pergunta, ele faz uma afirmação de 10 linhas, coloca lá um texto, faz uma confusão, aí depois coloca dentro do mesmo quesito, A, B, C, D, E, F, e vai colocando hipóteses, misturado com mérito. Aí assim, se sim, faça isso, se negativo. Pessoal, não é por aí. Não é escrevendo dessa forma que você vai fazer a perícia concordar contigo. Não é acuando a perícia, tá? Tem uns quesitos que aparecem, alguns assistentes vêm com uma quisitação agressiva, né? Ah, se a perícia não fizer isso, vai estar incorrendo em falta ao que prevê o artigo tal, e começa a fazer esse tipo de colocação. Ou mesmo lá na parte de impugnação, vai vir com ameaças, vem com ofensas mesmo, né? Dizendo que a perícia desconhece, ou pior que isso, tá? Não é raro acontecer, não. Acontece. O advogado vai perder o processo, dá aquela esperneada ali e vem com. Pessoal, não vão por esse caminho. Lembre-se sempre que nós somos profissionais técnicos, tá? Estamos ali para dar um aspecto técnico ao trabalho do advogado para defender a parte. Esse é nosso objetivo final. Nosso cliente, enquanto assistente técnico, é a parte. É a parte que, em última análise, paga os teus honorários. Então, você tem que trabalhar para ajudar a parte. É simples assim. Beleza, pessoal? O pessoal está especialmente calado. Seguindo, ainda nas dicas para elaboração dos quesitos.
Relevância pertinente. Formular quesitos relevantes para a matéria de discussão, no processo que estejam dentro do escopo da perícia. Tá? É muito comum em perícia financeira aqueles profissionais advogados que acreditam que não precisam do trabalho da perícia. Tem uma lista aí, se eu não me engano, são 21 quesitos que estão na internet, que o pessoal faz a busca assim, quesitos de perícia financeira, alguma coisa nesse sentido. Aí aparece lá uma lista, aquilo ali é copiado e é colado. A lista, se não me engano, é de 2012, ou seja, estamos em 2024, 12 anos aqueles quesitos, e tem erros ali grotescos, né, porque ainda pega o Código de Processo Civil de 73 e não esse atual, né, de 2015, ou seja, tem remissão ali a artigos que não existem, coisas erradas, mas o pessoal continua usando isso aí, a mesma lista. Então, às vezes eu vou pegar uma perícia financeira, vou fazer um trabalho aqui, aí olha de novo aquela aquisitação lá do Google, né, que aparece lá na busca do Google. O advogado acredita que isso aí ele vai conseguir vencer o processo. Até, desculpem, o uso para mim é ridículo isso, tá? Olha, eles não tem nenhuma relação com o objeto da perícia. Então a gente está falando de por exemplo, numa liquidação de sentença, tem toda a parametrização do cálculo aí definida pelo juízo, a questão da correção, dos juros, questão de multa na hora da advocatícia, e vem com alguma coisa falando sobre comissão de permanência, uma aquisitação falando sobre pagamento da parcela. Pelo amor de Deus, é vergonhoso. Se eu fosse advogado, eu teria vergonha de colocar esses quesitos, tá? Mas Ainda tem cada um muito, Fernando. tem. Tem É, muito. tem muito, mas assim, eu teria vergonha. Eu teria vergonha, porque é uma busca no Google mal feita, e que coloca lá aqueles mesmos 21 quesitos e que não tem nenhuma relação com o objeto da perícia. É óbvio que aquilo ali vai prejudicar, né, a parte, e depois, quando for perder o processo, provavelmente esse profissional vai alegar, mas esse perito aí fez um trabalho, não nos favoreceu, o juiz foi na do perito, e uma coisa que não tem nada a ver, é totalmente fora. Como o Edson falou aí, tem muito, tem muito. Eu peguei um processo, tem 2 meses, até que eu entreguei o laudo, de 25 quesitos, 12 era relacionando comissão de permanência, e não tinha comissão de permanência. Provavelmente são esses que eu falei que, né, acrescentaram mais 4. Porque essa sequência aí que eu estou falando, que você acha facilmente no Google, você tem ali muita coisa de comissão de permanência, que é outro ponto, né, que acabou lá em 2017, não pode mais colocar, mas quando ela parecia um trunfo, né, na mão dos advogados, porque essa comissão de permanência aparece, ela tem que estar sozinha, não pode ter mais nada, não pode ter juros ali, não pode ter multa, não pode ter nada. A comissão de permanência é sempre sozinha. E aí fica batendo em cima disso. Em 2012, beleza, funcionava até durante algum tempo, mas logo depois as coisas foram mudando, mudou o CPC, mudou o entendimento que era a comissão de permanência. Em 2024 não dá para você usar. Tá? Não dá, não faz sentido. Mas as coisas são assim, né? E dentro além dessa copiar, né, e colar quesitos que não fazem o menor sentido, ainda tem a questão do de mérito. O advogado bate no peito, mata a bola no peito e fala, não, e se eu vou fazer aquisitação? Vou fazer uma aquisitação matadora aqui. Dessa aqui o perito não vai ter como escapar. Aí enche o processo de coisa de mérito, de julgamento, de leitura de lei, de perguntas se é certo ou errado. Não entende nada, por exemplo, que a gente viu na semana passada, né, das séries de juros, aí vem falar sobre o que o Banco Central permite, não permite, autoriza, e vem com aquela aquisitação só envolvendo aspectos legais, aspectos de norma. Para o perito é ótimo, né? Perito do juiz, ó, quesito de mérito fora da alçada da perícia, quesito de mérito fora da alçada da perícia, é só ali no Ctrl+V. Não precisa nem do Ctrl+C. Você faz o Ctrl+C uma vez e vai só Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Em 5 minutos você respondeu 15 quesitos, todos impertinentes, tá? Por quê? Porque só tem aspecto de direito ali, não tem técnica. A perícia é técnica.
tá? No nosso caso das finanças, a nossa área de expertise, né, técnico, é finanças, é dinheiro, é matemática financeira. Não é questão de direito. Perito no direito é o juiz. Perito no direito são os advogados. Perito no direito é o defensor, é o promotor do Ministério Público. Não é o perito do juízo que vai responder sobre lei. Perfeito? Então, é uma questão em que a gente se depara. Eu acho que toda perícia financeira, acho que eu nunca fiz uma perícia financeira sem prejudicar alguma resposta a quesito por ser de mérito. Eu não me lembro uma que eu tenha feito assim toda, ainda aquelas questões feitas por assistente técnico. Por quê? Porque quando a gente é assistente, a gente já passou, falei no início, né, um caminho natural, você passar por perito do juízo para depois se tornar assistente. Você sabe, né, que o perito do juízo passou. O perito iniciante, ele foi com medo, né? Ele fica, será que eu respondo? Será que eu não respondo? E se me impugnarem? E se o juiz ficar chateado comigo porque eu não respondi? Tá? Então é algo assim que você já viveu, você já experimentou aquela sensação. Então, às vezes, o próprio assistente técnico ele dá uma ousada, né? Ele ferrou, ele cutuca a perícia, né, do nomeado, né, o perito do juízo, para ver se ele dá um escorregão. Porque se der um escorregão, se você responder alguma coisa sobre mérito, já está abrindo a chance ali para o advogado entrar com uma eventual impugnação. Perfeito? Então, por isso que sou tão chato com relação ao laudo, quando a gente fala sobre laudo pericial. Pessoal, tenha um cuidado extremo na resposta ao quesito. O teu trabalho pode estar perfeito tecnicamente. Se a tua resposta não tiver boa, o sujeito tiver predicado, claro o suficiente, sem falar sobre mérito, você vai ser impugnado e vai ter que trabalhar gratuitamente. E o assistente técnico, experiência, sabe disso. Tá? Então, às vezes, o assistente técnico coloca ali para a pedra para o perito do juízo tropeçar. E não está errado. E a questão é que não está errado. Por quê? Porque o assistente técnico é mais experiente. Já está atuando naquilo ali, já passou pelo trabalho do perito. Perfeito, pessoal? Pessoal, você sabe aqui agora, vocês já me conhecem, sabe que tudo agora que eu faço, a gente está conversando aqui antes da gravação, tudo que eu tenho feito, eu tenho usado inteligência artificial para melhorar. Então, deixo aqui uma sugestão, você que está fazendo você vai assistir isso depois, numa gravação, você não faz parte ainda da nossa comunidade, a gente conversa lá sobre uma série de aspectos. Vou deixar essa transcrição lá depois, na descrição desse vídeo, para você copiar e usar. De graça, de boa, tá? O que é isso aqui? É um prompt genérico, você pedindo para a inteligência artificial, qual dela? Gemini, o ChatGPT, qualquer outra que apareça aí, o Cloud, todos aí que realmente eu não. No momento eu estou testando, eu estou definindo o que eu vou usar, se é o Gemini ou o GPT. Estou com uma tendência a ficar um produto da Google, tá? Estou achando mais completo. Mas ainda eu estou vendo que o pessoal do GPT não está deixando por menos, tá? Então está uma disputa sadia e eu como cliente ainda estou decidindo. Serve esse prompt aqui, né? Prompt, relembrando que é um comando que você pode dar nas duas inteligências artificiais, porque elas são generativas, elas vão gerar algo dependendo do que você peça, tá? Então, o que eu desenvolvi esse comando, né? Você vai escrever assim: sou assistente técnico da parte, aí você vai dizer se é autor, se é réu, em uma ação revisional de um contrato de financiamento. Isso aqui é objeto da perícia, tá, pessoal? Isso aqui você vai ter que adaptar, né, de cada situação, especificar o tipo de contrato, SFH, imobiliário, SFI, tabela price, aqueles contratos a parcelas fixas. Tem uma série de possibilidades, tá? Firmado em, você coloca a data, né? Aí põe o nome das partes, autor e réu. O objetivo da perícia qual é o objetivo? O objetivo você precisa estar claro ali o que o perito do juízo vai ter que fazer. Perícia financeira provavelmente vai falar ali sobre valor de parcela, sobre saldo devedor, sobre capitalização dos juros, né? Vai sempre tratar nesse sentido, tá? Aí você vai escrever o que você quer.
apurar a existência de juros abusivos, lembrando que é mérito, tá? Você como assistente técnico, você pode escrever abusivos, mas o perito do juízo não. Encargos, correção monetária incorreta sobre um fator diferente do que está no contrato, enfim, se tem que colocar no prompt. A inteligência artificial não consegue ainda adivinhar o que você quer. O que você quer disso aqui? 10 quesitos periciais específicos para o caso, com foco em. Você vai escrever o que você quer. A taxa de administração, capitalização de juros, seguro habitacional, juros abusivos. Prompt é para a inteligência artificial te dar 10 quesitos. Vamos fazer esse teste, pessoal? Deixa eu copiar aqui. Copiar do outro arquivo. Eu gosto desses testes, porque a gente vê que a gente está... Na perícia, a gente está atrasado. Na perícia, a gente está atrasado. Outras profissões, outras atividades já estão bem mais evoluídas. Opa. Ainda está estudando Python, Fernando? Ainda estou. Espero que tenha algum tipo de resultado. Não é fácil. Vale a pena mesmo estudar? Olha, eu estou vendo que se eu conseguir... Existe uma coisa chamada agente. Eu estou tentando fazer agente para usar dentro da perícia. Tá? E se eu conseguir o que eu estou planejando, a gente vai automatizar esses trabalhos. Vai ser algo assim revolucionário. Tá? Vai ser algo assim que ninguém nunca... E aí chega ao ponto de, por exemplo, automatizar uma planilha. Só colocar lá o PDF e dar o tipo de instrução que eu quero. No caso, atuando como assistente, como perito. Perito eu quero que se cumpra estritamente o contrato. Assistente não, eu quero um cálculo alternativo. E aí eu vou dar esses comandos e vai sair um trabalho pronto. Meio que aposenta o Excel. É. Deixa eu copiei aqui, pessoal. Aí eu abri aqui o meu Gemini, né, meu Gemini, e vou colar aqui o prompt, tá? E entrou uma pergunta aqui. É tanta coisa que acontece aqui. Bom, depois eu vejo isso. O Meet querendo se integrar ao Gemini. Olha só, nem sabia que era possível isso. Sou assistente técnico da parte... Vou colocar aqui autora. Em uma ação revisional de tabela price. Tabela price, beleza. Parcelas fixas. Vírgula. Firmado em... Deixa eu chutar a data aqui. Abril de 2019. Antes da pandemia. Entre autor e réu é autor e réu. Não vou botar nada diferente, não. Entre autor e réu. Não tem nome para colocar, ou é só autor e réu mesmo. O objetivo da perícia é... Qual é o objetivo? Uma comum aqui, apurar a existência de juros abusivos. Isso aí tem muita gente que aparece isso no despacho do juiz e a pessoa não sabe o que fazer, mas juros abusivos é mérito, tá? Apurar os juros abusivos no contrato firmado entre as partes. Perfeito, já completei aqui. Elabore 10 quesitos periciais específicos com foco em demonstrar a capitalização de juros e a evolução do contrato. Não, evolução do contrato não, evolução do saldo devedor. É isso. Alguém que dá uma sugestão para melhorar isso aqui? Alguém quer? Sou assistente técnico da parte autora em uma ação revisional de contrato de financiamento, tabela price, parcelas fixas, firmado em abril de 2019 entre autor e réu. O objetivo da perícia é apurar a existência de juros abusivos no contrato firmado entre as partes. Elabore 10 quesitos periciais
específicos para o caso, com foco em demonstrar a capitalização de juros e evolução do saldo devedor. Beleza, pessoal? Posso dar o enviar aqui? Vamos ver o que acontece. Ó, o que ele aparece? Primeiro, ele te dá já até do que se trata. Identificação do contrato. Tem vários, né? O contrato da perícia prevê expressamente a capitalização de juros. Em caso afirmativo, qual a periodicidade da capitalização? E aí vai contando. Pessoal, para cada ponto, ele botou vários quesitos, na verdade. Você pode escolher, tá? Esse aqui é identificação do contrato. Capitalização de juros. Qual a periodicidade da capitalização? Mensal, diária ou outro período? Capitalização de juros, tá? Então, quer dizer, você pode trabalhar com isso, tá? Você pode escolher o que você vai colocar mais de um. Tá? O Gemini que ele foi bem generoso. Ela passou 10 quesitos, ele colocou um monte. Evolução do saldo devedor. Apresente um demonstrativo de evolução do saldo devedor mês a mês, desde o início do contrato até a data da perícia, considerando, aí coloca aqui, valor principal, taxa de juros, amortização do principal, juros incidentes. Pessoal, o que é isso aqui se não for uma planilha? Tá? Não tem como fazer isso aqui se não for uma planilha. E assim por diante. E assim por diante. Vamos ver o que tem mais aqui. Encargos financeiros. Encargos financeiros previstos no contrato são devidos, estão em conformidade com a legislação. Olha aqui, o próprio Gemini, né, Gemini já colocando aqui o quesito de mérito, falando sobre legislação. Tá? Eu, enquanto assistente, eu posso sugerir isso para a perícia responder? Poder, eu posso. Se ela vai responder ou não, se ela vai cair na minha provocação, aí... Imagina que a perícia responda aqui, sim, estão de acordo. Olha aí, olha o mérito aí. Ou não, estão completamente fora. Olha aí também o mérito. Perfeito. Outro aqui que já é também de mérito. A cobrança de taxas administrativas, seguros ou outros encargos que não estejam devidamente justificados ou que sejam abusivos, ou abusivos aqui, esse finalzinho aqui é mérito. Só quem pode dizer se é abusivo ou não é o juiz. Tá? Até hoje a gente não tem no país uma normatização do que é abusivo. Ah, é o dobro, é o triplo. Como tem alguns lugares aí que falam, né? É 1,5 vezes a média. Isso aí é local, pessoal. Isso aí é um tribunal específico, é um desembargador específico, uma câmara específica que decide assim. Não existe ainda uma normatização que seja abusiva. Abusiva é de acordo com o juiz. E é bom que seja assim, na verdade. Tá, porque o Brasil ainda, né, pelo menos ainda, apesar de todos os esforços em contrário, ainda é um país capitalista, em que você pode escolher a taxa de juros que você vai contratar ou não. Existe um mercado, né, de crédito que você pode escolher ou não. Tá? Na hora que não existir mais, aí que complica o negócio, né, que vai ser tudo tabelado. Aí o crédito some. Dizem que é abusivo não é quantificável, né? Não é, né? Não dá para ser. É algo subjetivo, é de mérito. Beleza, pessoal? Então, você viu aqui com a rapidez que ele te gerou 10 quesitos. É um trabalho, eu vou parar aqui de transmitir esse, de apresentar esse, e voltar lá para a nossa apresentação de hoje. Então, mostrei aqui para vocês como é que esse promptzinho aqui, ele é poderoso. Ó. Ele me deu 10 quesitos aqui rapidamente. E esses quesitos podem perfeitamente ser vendidos aí para um advogado, tá? Dá para vender isso aqui, ó, vendo a aquisitação, o meu trabalho de cálculo alternativo e mais a crítica ao laudo pericial, que pode ser um pedido de esclarecimento ou mesmo uma impugnação, tá? Tenho percebido que isso tem funcionado muito melhor do que que a norma, né, da contabilidade faz, né? Ah, não tem que fazer parecer, tem nada. Não tem que fazer, não. Porque aquilo ali não funciona. Ninguém tem paciência para ler aquilo. Ah, vou fazer um parecer lá de não sei quantas páginas. Não. Seja extremamente, enquanto assistente, seja extremamente sucinto. Por quê? Porque já ninguém tem paciência de ler o laudo pericial. A verdade é essa. O pessoal lê a análise pericial e a conclusão. Tá? As partes leem os quesitos que escreveram, tentando ali achar algum furo, alguma coisa. O juiz está focado na conclusão, para poder decidir com base naquilo.
Aí você, assistente técnico, você ainda vai fazer um parecer. Quem que vai ler isso? Ninguém. Nem o teu cliente vai ler isso. Então é muito mais eficaz fazer só o trabalho ali de pedido de esclarecimento e impugnação. Vai por mim. Então esse prompt genérico aqui, pessoal, funciona muito bem. Vou deixar aqui para vocês lá no grupo, vou deixar na descrição do vídeo, da melhor forma que puder ficar amplo aí para todo mundo, tá? E a gente vai concluindo aqui o nosso assunto de hoje, né? O assunto de quesitos periciais que foi pedido, foi sugerido lá na nossa caixinha de perguntas, lá no canal do Instagram. Quesitos periciais bem elaborados são essenciais para a defesa dos interesses da parte que está te contratando no processo judicial. Tá? Você faz uma elaboração boa, uma boa estruturação, a chance de obter isso no processo, de o que você quer de acordo com o seu objetivo, é bem maior, tá? Do que colocar aqueles... Até o Edson estava falando aqui daqueles 21, né, ou 25, agora eu fiquei na dúvida do número, quesitos lá que você acha no Google de perícia financeira. 25, são 25, não é 21 não. 21 é porque eu fico querendo diminuir os quesitos, mas está lá, tá? 2012, um post de 2012 completamente desatualizado, mas está lá. Se pesquisar no Google, está lá. Você vai usando o seu processo? Você vai perder o processo, simples assim. Tá? Você que é advogado está assistindo, aí você fala assim, puxa, já usei tanto, perdeu os processos. O assistente técnico desempenha um papel fundamental na formulação de quesitos. Ó, não tenham pena de contratar assistente técnico. É no que se chama de economia porca. Por quê? Você vai economizar ali o dinheiro do assistente, quanto é que é? 800, 900, 1.000, 1.500, e vai perder o processo, que é muito mais. Teu cliente vai ficar com raiva de você, você não vai ganhar nada advocatício, você não vai ter êxito com o contrato particular que você fez com o cliente. Então, pense nisso, tá? É um risco calculado para você não utilizar, você não perder a chance de vencer ali o processo na técnica. Não precisa ser na decisão judicial. É muito mais fácil vencer na técnica, muito mais forte a decisão. Perfeito? E naquela parte de análise e impugnação do laudo pericial. Beleza, pessoal? Estamos encerrando aqui, mas não sem antes eu falar para vocês de algo que eu estava planejando para hoje, mas não consegui terminar. Eu vou colocar uma pequena gravação e hoje eu não tive a oportunidade de fazer essa gravação. Uma série de compromissos, não consegui fazer uma pequena gravação. Então, a partir de amanhã, vou colocar ali para vocês 20 quesitos essenciais para a sua ação revisional. Você que não está acostumado, você não tem muita experiência como assistente técnico, você quer fazer essa transição do perito do juízo para o assistente técnico, aparece aquele cálculo que você estava esperando. Um dia o advogado vai me procurar, me pedindo para fazer quesitos e atuar como assistente técnico. A sua hora chegou. Tá? Você vai, em vez de gerar na inteligência artificial, como a gente gerou aqui, funciona, tá? Estou dando uma dica aqui para vocês, funciona, mas se você quer algo mais já testado, mais já apurado, 20 quesitos essenciais para a sua ação revisional, que na verdade esses 20 vão se multiplicar, porque você pode adaptar de acordo com o objeto da perícia. Tem para price, 20 para price, tem para SFH, 20 para SFH, tem ali para liquidação, vou ter 20 para liquidação, tem bem mais de 20, tá? Na verdade, isso aí vão ser mais de 100, se for colocando para cada objeto de perícia. Tem para cartão e assim por diante. Pois não, Valma? Valma? Você levantou a mão? Levantou, mas ele não está falando nada. Eu acho que está sem som. Bom, querendo, é só chamar novamente, tá? A gente dá aquela oportunidade. Então, a partir de amanhã, a gente vai fazer essa oferta aí, porque hoje realmente eu não consegui terminar a tempo. Alguém chamou novamente? Acho que não estou vendo aqui ninguém chamando. Então, pessoal, alguém tem alguma colocação, alguma dúvida? Posso ajudar de mais alguma forma? 22 horas em ponto. Opa, pois não, Josiane. Professor, eu comecei, quando eu estava fazendo o concurso,
Aí tinha falando sobre Python, né? Eu achei tão complicado o Python. Se eu soubesse que eu ia utilizar o Python, eu tinha me aprofundado mais em estudar, viu, o Python, porque agora que eu estou vendo que o senhor está usando o Python, e eu comecei a estudar, eu achei tão complicado que eu peguei e desisti aí eu pulei essa disciplina. Eu devia ter continuado, né? Essa aí ficou como uma dívida, né? Ficou como uma Ficou com dívida uma dúvida, né? na formação, mas é importante conhecer sim. Ah, tá bom. Ainda tem uns livros ali, eu vou tentar dar uma olhadinha para me ver. Ah, vai dar certo. Então, pessoal, vou encerrando aqui por hoje. 10 horas da noite, nunca chegamos tão tarde. E a gente se vê na próxima semana. Agradeço a todos a participação. Hoje foi um horário atípico, a gente nunca começa às 9 horas, mas hoje foi necessário. Agradeço a todos e a partir de amanhã fiquem ligados aí que eu vou colocar os 20 quesitos lá dentro lá da nossa comunidade. Um abraço a todos, boa noite Um e até abraço, logo. boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Valeu.